Olá, gatíssimas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na estreia do meu primeiro podcast e a minha convidada de honra hoje é minha xará. Sara, tudo bem? Tudo bem, doutora. Tudo bom. Vamos conversar um pouquinho hoje, gente, explicando como que é a vida fora do cárcere. Eu vou trazer muitas meninas para vocês conversarem, muitas mulheres guerreiras que passam pela vida fora do cárcere, visitam seus entes queridos. E eu quero que elas expliquem pra gente como que funciona, como que é essa visita dentro das unidades, como que elas fazem para visitar, como que elas vivem ali à distância, como que ela convive com isso. E a Sara vai começar se apresentando. Sara, fala um pouquinho pra mim, quem que é a Sara? Quem é você? Boa tarde, doutora. Queria agradecer pela oportunidade. A Sara é a mãe de uma menina de 9 anos, Estela Isla. Tenho 28 anos, tenho uma loja, sou empresária na Zona Leste Goianazes. Sou casada com Edson, que hoje se encontra recluso, né? E sou casada há 6 anos com ele. Sou guerreira, sou batalhadora, sou amiga, sou isso. Você tem uma loja? Tenho uma loja. Uma loja do quê? De roupa feminina. Qual que é o nome da loja? Story WS. Gente, sigam muito a loja da Sara. E a Esther, ela é filha do Edson? Não, filha do meu primeiro casamento. Tá. Sara, me conta um pouquinho como que você conheceu o Edson, como que foi esse seu começo, como que foi essa sua trajetória, como que começou isso daí? Então, doutora, quando eu falo, já causa um tumultinho aí, né? Da hora sistema aí, né? O que acontece? Eu conheci meu marido hoje. Ele estava na unidade da 018, né? Ele estava morando com meu cunhado na mesma cela, né? E aí eu conheci ele através do meu cunhado. E aí a gente passou a conversar, foi em janeiro, isso. A gente passou a conversar alguns dias. Ele me contou um pouco da história dele, e eu contei da minha, como que foi meu primeiro relacionamento. Ele também me contou a história dele toda. E aí, quando foi, acho que por volta de uns 10, 15 dias que a gente já tava conversando, só pelo telefone, porém já tinha, tipo assim, eu já via ele como meu namorado, né? E eu nunca vi ele. Não tinha visto ainda, só conversando. Não, nunca tinha visto ele, não. Eu lembro que quando o meu cunhado me ligou, na verdade ele ligou pra minha irmã, né? Falando que tinha um amigo dele lá e ele se interessou por mim. E aí eu lembro que eu tinha chegado do serviço e eu ia até sair pra uma baladinha e tal, né? Aí minha irmã foi e falou assim, ó, a moça quer falar com você. Eu falei, que moça? Ela falou, a irmã do rapaz. Eu falei, que rapaz, menina? Ela falou, do rapaz. Aí eu fui e chamei a minha cunhada, né? Aí ela falou assim, ó, se apresentou pra mim, você quer conhecer meu irmão? Eu falei, quero. E aí ela foi e me mandou algumas fotos do meu marido. E aí na época, doutora, eu tava até com uma amiga minha. E aí eu olhei pra minha amiga e falei, nossa, Paris, bonitinho, né? Aí ela falou assim, você quer falar com ele? Eu falei, quero. Aí ela falou, vou pedir pra ele te ligar. E ele me ligou muito rápido. E aí ele me ligou, se apresentou, né? Falou quem era ele. Aí a gente ficou conversando. Passamos acho que uns 15 dias conversando. Porém, ele já me ligava todo dia, toda hora, todo momento, perguntando o que eu tava fazendo, com quem que eu tava. E aí quando foi com uns 15 dias, ele perguntou pra mim o que eu queria. Já tinha 15 dias que a gente tava conversando, né? E aí ele falou, o que você quer, Sara? Eu falei, quero ficar com você. Aí ele falou assim, tem certeza disso? Você sabe que a minha pena é de 20 anos. Então, ele preso e você solta. Ele preso, eu trabalhando, vivendo minha vida, porque na época eu trabalhava registrada. Eles têm certeza que você quer ficar comigo? Eu tô preso, minha pena é de 20 anos, o sistema não é fácil, você vai passar por muita coisa, tem família, você tem filha. Eu falei, não, eu quero ficar com você. E aí você resolveu ficar com ele? Sim, embarquei nesse carrossel, literalmente. E como que foi aí? Pra você visitar, o que você fez? Como que você conversou? Vamos por partes. Como que você fez pra visitar? Então, doutora, na época que a gente se conheceu, ele tinha uma ex-namorada, na qual ele tinha tirado o nome dela do rol de visita já. Então, a Secretaria SAP, ela não permite outro nome num intervalo de 6 meses. Isso, gente, a gente chama quando o rol fica sujo. O cara foi lá, colocou o nome de alguém no hall de visita, e aí ele tirou o nome daquela pessoa do hall de visita. O hall dele fica sujo, e dentro do período de 6 meses ele não pode colocar outra pessoa. Ele tem que esperar esse período, né? Isso, e aí a única coisa que podia a gente tentar fazer era casar. E na qual eu só tinha 20 dias que eu tava com ele. Só pra senhora 20 dias? 20 dias, sim. Aí ele me ligou, falou assim pra mim, ó, neguinha, não vou conseguir colocar seu nome no hall de visita, por causa... E explicou pra mim. Eu falei, tá. Então, o que a gente vai fazer? Ele falou, a única coisa que a gente pode fazer é casar.
quer casar comigo? Eu falei, tá, quero. Com 20 dias você 20 arrumou dias. um namorado, foi pedido em casamento e casou. Sim, rápido, né? Foi sério mesmo a coisa. Ele preso e a E Sara eu na solta. rua. E aí, nesse 20 dias, ele falou, tá bom, então vamos casar. Aí eu já não sabia de nada, doutora, porque eu nunca visitei ninguém de um sistema prisional. A não ser o meu pai, mas nunca visitei ninguém, não sabia de nada. Aí fui conhecer a família dele, minha sogra, minhas cunhadas, me abraçaram literalmente. Te aceitaram de primeira. Nossa, não, sabe, doutora, me apoiaram até hoje. A minha sogra, eu não tenho que reclamar dela. E aí, nesse meio tempo, aí eu falei, ele falou assim, ó, eu preciso que você procure um procurador pra dar entrada nos documentos. E eu não sabia de nada. Eu falei, o que que eu vou fazer? E aí, como eu sou muito esperta, já postei no Facebook a unidade que ele tava. E aí, fui conhecendo as meninas. Fui conhecendo, né, conhecendo a história de algumas meninas também. E aí, rápido. Vocês se ajudam ali na unidade quando uma tem um problema? Por exemplo, você foi lá no Facebook e procurou pra pedir uma ajuda. Vocês se ajudam? Sim, ajuda. Tem meninas que eu falo, hoje, doutora, tem 6 anos que eu tô com meu marido. E 6 anos eu tenho amigas minhas que literalmente, sabe, foi no meu chão na unidade. A gente se ajuda muito. E aí eu conheci uma moça que hoje é minha amiga. E aí ela falou, amiga, eu vou te ajudar. E me ajudou. Aí ela falou, Como que você fez pra casar? Então, aí eu liguei no cartório da região que ele tava, na unidade. Conheci o rapaz lá do cartório. Paguei na época 330, só o documento, a procuração, porque a gente tem que fazer uma procuração. Tem que ir no cartório da região que o cara se encontra preso. É no diário oficial e tudo. Publica, e aí você vai lá e assina a procuração. Isso, aí ele foi na unidade, marcou um atendimento com meu marido, com o diretor. Aí o diretor permitiu, ele foi lá, Colheu a assinatura. Meu marido nomeou uma pessoa, a procuradora dele, que no caso é minha cunhada. E aí chegou a procuração em casa, fui no cartório de Goianas. E casou. Casei, linda. Você casou. Casei. Doutor, quando eu casei, foi Como um que baque. foi? Porque aí eu casei, e aí a gente casou, tudo certo. Ele me ligou, e aí já assinou os documentos. E o juiz sem entender nada, né? Tipo, uma mulher ali casando com o outro e alguém no telefone. O juiz ficava assim, olhando pra minha cara. Aí ele, já assinou o documento? Eu, não, calma. Aí assinei tudo, aí ele falou, agora nós estamos casados. Eu falei, sim, mandei os documentos na unidade. Quando eu mando os documentos na unidade, o juiz não libera minha visita. Nem o juiz ou o diretor? Diretor. Diretor. Não liberou minha visita, meu marido foi de bonde. Transferido. Gente, ir de bonde é quando vai de uma unidade pra outra. É. Ah, eu vou tentar traduzir. Aqui nós faz uma algumas coisas linguagem assim. aqui. Eu vou tentar traduzir algumas Nós coisas temos umas aqui. linguagens diferentes. Pra quem não entende. E de bonde ele saiu de uma unidade prisional, de uma cadeia, e foi pra outra. Aí ele foi de bonde. Aí ele foi pra região da 014 e ali começou toda a minha turbulência no sistema prisional, na qual eu não sabia o que eu iria enfrentar. Você não tava preparada? Não, porque eu não tinha ideia, doutora. Eu, tipo assim, quando a gente fala sistema prisionário, algumas pessoas acham que é parque de diversão, né? E eu não tinha ideia o que eu ia enfrentar. Sara, deixa eu te perguntar. Polêmico agora. Você não achou que era um parque de diversão? Você imaginou que você ia Não, enfrentar? doutora, não achei que era parque de diversão, porque na qual eu já tinha passado com meu pai, mas eu era muito criancinha. Só que quando a gente é criança, tudo é um pouco mais fácil. É mais divertido. É, mas porém, a minha irmã já visitava há muito tempo o meu cunhado, então eu sabia que não era parque de diversão. Só que eu não sabia que seria tão difícil, tanta humilhação assim, que uma mulher, um parente de um preso, passa no sistema. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo agora que eu passei na pele, que eu sinto na minha pele. Como que foi sua primeira visita? Minha primeira visita foi na região da 014, porque depois que ele saiu da 018, foi pra 014. Aí chegou lá, ele apanhou na unidade, né, por causa de uns documentos, porque na qual o diretor também não liberava eu. Já tinha sido dado o tempo de 6 meses. Só que o sistema recusava meus documentos. E aí você já tava casada? Já tava casada, não tinha por que o sistema não me aceitar. E aí, dessa unidade 014, ele foi pra outra 014. Quando foi no dia da visita, depois de muito choro, muita lágrima. Conseguiu visitar. Documento ok. Peguei os documentinhos, bolsinha, transparente, bora. Cheguei toda feliz. Quando eu entrei, me deu uma dor de barriga ainda. Na hora que eu entrei, que eu vi aquele monte de agente, aquelas bolsas, e eu não sabia de nada. Na sua época, hoje, gente, a visita é por um scanner. Você passa num scanner. Isso. Ainda tem aquela humilhação, sempre vai Muito. ter.
Mas naquela época você tinha que tirar a roupa e ficar Não, pelada. doutora, na verdade na minha época já não tinha isso. Porém, tinha. depois de um tempo eu passei por isso, dessas humilhações, mas na época Então, já não tinha. já não tinha, você já não, passava no já scanner. era o scanner já. Tá. Mas mesma coisa de muita coisa nesse scanner, viu? Tá. Mas aí o que acontece? Aí quando eu cheguei, passei no scanner, a gente... E detalhe, quando a senhora entra naquele scanner ali, a senhora chama Jesus até umas horas. Porque assim, se ora, canta louvor, não respira, coração acelera... Mas por quê? Porque assim, doutora, eles falam que dá pra ver tudo, né? Uhum. Só que se você fazia alguma coisa, eles alegam mancha, alegam, tipo, gases. Então você fica igual múmia. Pra dar tudo certo. Se o scanner acusar alguma coisa, você não entra. Não, nós não entra. Volta pra trás. Volta pra trás. No caso, você é de São Paulo, 014, mais ou menos o quê? Umas 4, 5 horas de viagem? Isso. Você viajou 4, 5 horas, chegou lá, no scanner acusou que você tá com gases. Isso. Você não entra na E eles não unidade. sabem falar que é gases. Eles falam que é mancha. Eles não sabem identificar o que é gases, não sabem distinguir o que é gases, o que é mancha. Ele fala que só tem uma mancha ali, você não entra. Volta e aí, pra trás. Volta pra trás. Com comida, passagem, Tudo. pensão, tudo. Quanto que você gasta mais ou menos numa viagem? Porque você viaja, é uma viagem. Quanto você gasta mais ou menos numa visita? Doutora, no final de semana? economizando o máximo, acho que dá uns 450. E um bate, que é um dia de visita. Bate, que elas falam, gente, quando vai e volta no mesmo dia. Isso. Porque tem dobradinha, né? Quando é Isso. interior. Gente, quando é fora de São Paulo, que a gente chama de interior, tem dobradinha, que visita sábado e domingo. Quando visita sábado e domingo, elas vão um dia antes, né? Elas têm que pegar senha, a senhora vai explicar isso melhor. E aí, elas ficam 2 dias. Quando elas falam bate, que é aquele bate e volta, Isso. vai e volta no mesmo dia. Isso mesmo. E aí, você gasta mais ou menos 450 reais. 450 reais economizando ali, tirando, tipo assim, sem gastar nada no meio da estrada, uns 450 reais. Porque só a passagem nossa é 200 e pouco, dependendo da unidade que você visita. Mais a comida que você leva. E a comida que eu levo, o jumbo que eu levo. E aí você tem pensão, que não é barato, a pensão é 70, 65 reais, dependendo da pensão. Sara, e aí, esse primeiro dia de visita... Então, você aí eu foi- passei do scan linda, tava liberada, fui, desci, quando passa aquela esteira ali que termina, você agradece Jesus, vambora. Bolsinha pesada, mas você vai com sorriso. Aí na hora que eu entrei, que era um monte de portão, né? Alguém te ajuda a carregar a bolsa? Não, é só a gente mesmo. Nenhum agente Não, vai dizer, você vem aqui, não. deixa eu te ajudar. Você Não, carrega a sua você bolsa. carrega. E aí você leva a bolsa da comida e o jumbo? Não, tem unidade que a gente, na época, a gente podia levar 2 bolsinhas, a grande e a pequenininha, né? Tem unidade que é só uma. E aí se leva, você se ferra com peso lá, e vai leva. embora, é nossa. Se tiver com criança, Mas, criança no doutora, colo, é tão, vai. tipo assim, a gente vai tão assim, feliz pra ver eles, sabe? Querer ver eles pra cuidar, que a gente nem liga pro peso. Que aquilo ali Esquece que tá esquece. Você esquece que você tá dentro de um sistema prisional. E aí você foi, passou Fui ali, linda e scanner, bela. Foi linda e Fui, bela. só vendo assim o caminho da felicidade. Fui. Você não conhecia o... Não. E aí, antes de eu chegar lá, minha sogra me ligou e falou assim pra mim: Sara, ó, ele vai estar com a blusa branca, com a bermuda azul e de chinelo tal. Falei, santo Deus, tá bom, vamos lá. Cheguei lá, doutora, como que acha o preso com um monte de preso com a mesma blusa e eu sem saber quem era o meu preso. Meu Deus. Eu não sabia como que era o meu preso. E aí eu lembro que eu tava no portão, nós fala gaiola, né? Parada com as bolsas, com a blusa, chorava, só chorava. E aí veio um rapaz, muito longe, né? E perguntou pra mim assim, a senhora tá procurando quem? Falei, o meu preso. Falei o nome dele, né? O Edson. Aí ele falou assim, peraí, começou a gritar. E aí, malcriado? Aí eu falei, santo Deus. Malcriado. Gente, malcriado é apelido que eles chamam de vulgo, tá? E aí começou a chamar o malcriado. Tem visita. Aí eu falei, quem é o malcriado? Meu Deus. Eu não sabia. E aí eu procurando ele, chorando, com a bolsa pesada na mão. Aí na hora que eu olho pro lado, ele tá vindo com a cara mais falsa do mundo. Foi marido é falso. E aí, Gente, já teve... Deixa eu contar um episódio pra vocês. Já teve um problema. Eu tenho uma equipe que me ajuda muito no escritório. E a gente faz videoconferência com os presos uma vez por mês. Não, só um adendo, porque... E aí, a Sara vê como que ele tá e tudo bem, tem algum recado, desde que seja ali dentro da ética, te amo, tá tudo bem. A Sara pediu pra um colaborador da minha equipe chamar o marido dela de falso. Sim. O colaborador, muito sem noção, chamou o malcriado de falso. Sim. Eu queria matar você e... Não, mas ele gosta, doutora. Ele sabe que eu chamo ele. Continua, Sara. Então, e aí quando eu olho pro lado, ele veio. Aí ele falou, oi, eu falei, oi. E aí ele falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo. E já comecei a chorar.
Chorava. Na época eu ainda pedi desculpa, eu falei, ai, me desculpa pela demora, porque foi muita turbulência pra mim chegar, começar a visitar ele. Você tava casada há quanto tempo já? Com ele? É. 3 meses. Não, Você casou 6 com meses. 20 dias? Isso. Você já tava casada... Não, aí eu casei com 20 dias. A gente casou em maio, né? Até os documentos ficar prontos pra procuração, a gente casou em maio. Aí depois disso, quando a gente casou, bateu 6 meses que tava tudo bem pro meu nome ser incluso. Porém, o sistema não me autorizava. Aí eu tive que esperar 9 meses. Nossa. 9 meses. Depois de casar, você casou com ele 9 meses depois você foi conhecer Sim, seu marido. Fui conhecer Antigamente. Sim. Casava e não conhecia o marido. Sim, depois de 9 meses eu fui conseguir visitar ele, pra conhecer ele. Aí ele falou, vamos subir, né? Que a gente subiu, que na época ele morava em cima, que tem 2 andares, dependendo das unidades, né? A gente subiu a escada e a gente conversou. Conversou. Como que foi entrar e estar ali dentro daquela baque, cela, assim? É um você baque, entrar? porque quando eu entrei, já vi aquele monte de preso. E é oração, e é samba, é jogo de futebol. E Tudo no mesmo espaço. aquela coisa, aquela misturado. festa, aquela loucura. Então, tipo assim, quem não é acostumado, você fica em um baque. Eu fiquei em um baque. Eu não sabia pra onde ir. E aí, na hora que eu entrei na cela, porque as pessoas falam assim, costumam falar, ai, preso tem regalia, né? Ai, preso tem uma cama só pra ele. Aí, na hora que eu entrei, que eu vi que é uma cela... Escreve pra mim. É horrível, doutora. Essa é concreto, duro, cimento mesmo, horrível, colchão, quando tem colchão, essa finura, muito fino, e acho que é uma série, eu não sei, tipo, falar metragem, não sei, não tem essas coisas, mas na época meu marido morava, acho que com 20 presos. Dentro de uma cela. Dentro de uma cela, na qual só tinha uma janelinha, chuveiro gelado, privada, aquilo ali acho que não era nenhuma privada, acho que era um buraco. É um buraco no chão? Era um buraco no chão, pelo menos na unidade que eu passei. Horrível. E aí é uma cela, a gente tem que dividir pra cada uma ter ali a sua privacidade com o marido. Sara, como que foi a sua privacidade? Meio complicado, né? Porque assim, ele nas unidades, eu acredito que a maioria, eles ligam a televisão no último volume e o rádio. Pra ninguém ficar escutando a conversa de ninguém. A gente tem uma privacidade. Então foi meio assim, eu fiquei bem... Tensa. Bem tensa. Era a sua primeira vez Era. ali com ele. Eu só sabia chorar, doutora. Essa é a realidade. É. Nessa sabia chorar. E aí depois a gente foi se soltando, a gente ficou conversando, aí ele comeu a comida. Quantas horas de visita? Eu entrei, acho que era 10 horas, saí da unidade era 3h30. Pouquinho. Muito pouco. E eu ainda peguei a senha 67 e achei que tava arrasando. Pegou uma senha alta. Horrível de alta, e eu achei que eu tava arrasando. Hoje eu entendo o que é uma senha baixa. Eu achei que eu tava arrasando. Mas aí depois a gente ficou conversando, né? Porque a gente tinha muita conversa. A gente não se conhecia. Eu não conheço meu marido aqui na rua. Eu não sei quem é o Edson aqui na rua. Ele não sabe quem é a Sara aqui na rua. A gente se conhece dentro da unidade. Mas e aí, como foi namorar com seu marido ali? Não, ele falou assim pra mim... Não sei se pode falar, né? Pode, não tem problema, pode. Aí ele falou assim, ai, tá bom, né? A gente ficou conversando, ele... E aí? Eu falei, e aí? Meu Deus. E aí ele falou, e aí? Eu falei, e aí? E aí ele falou, e aí? Eu falei, né? Aconteceu. E aconteceu. Ô, Sara, tem camisinha lá dentro? Tem, não, isso aí tem. Camisinha, tanto pra mulher, tanto pro homem também tem. E aí vocês namoraram? E namoramos. Foi bom? Foi, doutora. Você esqueceu? Você conseguiu esquecer que você tava dentro de... Não, você esquece, doutora. Você esquece. Porque fora que, tipo assim, quando você tá ali com ele, a sua intenção é tanto de cuidar, de amar, que você esquece o mundo aqui fora. Tem hora que, às vezes, eu tô dormindo lá um pouco com ele, uns 20 minutos, que eu escuto o barulho do celular. Tipo, você sai de uma realidade muito diferente. Então, tipo assim, eu saí da minha realidade. E aí, na hora que eu tava ali com ele, aí ele olhou pra mim e falou, e aí, você tem certeza? Não tinha como eu voltar atrás, né? Uhum. Tava casada Eu já? tava assim? casada. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, você não tá entendendo que é isso que eu quero. Eu falei, eu tô com você e é com você até o fim. Vai depender de você saber a mulher que você vai ter do lado. Ele falou, então tá bom. Eu falei, então tá bom. Faz quanto tempo vocês estão juntos? 6 anos. Fez ontem 6 anos de namoro e em maio vai fazer 6 anos de casado. Meu Deus do céu, Sara, quanto tempo. Muito. E dessa fase gostosa, porque visita é um dia gostoso. É um dia de alegria, tanto pro preso que recebe a visita, quanto pra visita que tá Sim. indo lá visitar o preso. Mas
E o sofrimento, e o perrengue, Natal, Ano Novo? Então, até aí, doutora, nessa parte ainda tava muito bem. Tá, eu tava no parque de diversão, entre aspas, sabe? Tava no meu mundo ali. Tava vivendo. Tipo assim, pra mim, não tinha nada Você fora do visitava normal. todo final de semana? Todo final de semana eu visitava. Eu visito até hoje, todo final de semana. Todo final de semana você tava na porta da Todo unidade? final de semana eu tô na porta da unidade. Todo final de semana, os agentes até sabem, né? Porque eles sabem quem é que tá sempre a semana, um mês, eles sabem. Então, toda semana eu tava lá com a minha sacolinha, lutando pela senha baixa. Então... Como assim, lutando pela senha baixa? Então, doutor, é assim, a gente tem... Antigamente era só chegar na porta da unidade, né? Dormir lá pra ser as primeiras da fila. Hoje em dia não. Como assim, dormir na porta da unidade? Então, vamos supor, nessa unidade que eu passava na 014, tinha a opção de a gente pegar a senha ou pelo telefone, que era uma luta travada. Nossa, não tem noção. Tem uma pessoa que distribui a senha? Tem uma pessoa que cuida de nós lá na unidade, que coloca a gente na fila, tudo bonitinho, mas tem unidade que não permite. Tem unidade que não... Que vocês se organizam. Sim, mas tem unidade que não deixa a gente se organizar. Né? Tem unidade que não permite isso, mas as que eu passei... Permitia, inclusive eu era uma delas. Tá. Depois você se tornou uma delas, que fazia parte. Sim. Gente, e não é nada errado isso, Não, tá? Não é nada não. ilegal. É uma organização que as meninas fazem entre Pra gente elas. ter um controle de nós Pra ter mesmos. um controle. Por exemplo, a Sara, ela é empresária, ela tem uma loja, ela vende roupa, ela vai pro Brás, ela vai Tem pra o CNPJ, tem tudo CNPJ, bonitinho. segue, compra as roupas dela, vende as roupas dela e trabalha muito pra isso, né? Sim. E aí, elas se organizam entre elas pra quê? Pra ter o mínimo de organização dentro da unidade. Que é o quê? Quem chegou primeiro, quem chegou depois. Isso. Uma não pode furar a fila da outra. Isso. Uma não pode visitar, tipo assim, chegou a fulana de tal e quer visitar o fulaninho. Se o fulaninho é casado, Não pode. Ixi, dá ruim. não Não pode. pode. Não E a pode. gente se organiza, doutora, porque como eu era, tipo assim, a primeira vez minha, teve uma pessoa também que era a primeira vez. E quem ia auxiliar essa pessoa? Então a gente se organiza entre nós ali mesmo. Então ali comecei a visitando. E aí você começou a pegar senha baixa. Comecei- O que é senha baixa? O que vocês têm com senha É, baixa? os topos ali, os primeiros 20 ali, 15 ali, os 10 ali, você já sabe que 8 horas você já tá lá dentro. Que horas começa a entrar? 8 horas, dependendo 8 horas. da unidade é 8 horas. 8 horas da E manhã. aí, quem pegou o número 1, É os topos ali, né? Aí você vendo? abre a gaiola, é a primeira do raio, você abre o raio. passa mais tempo. Mas é uma luta pra você chegar naquelas 5 primeiras ali. É uma luta mesmo. E me fala, como que vocês pegam senha? Então, como pegava antes, como pega Então, hoje? tem unidade que você pode ter a opção ou pelo telefone, né? Você liga, ou tem unidade que é pelo WhatsApp. Tem um grupo da senha, aí tem uma hora que acho que é 7 horas da noite na unidade que eu tô. Abre o grupo e você manda o seu nome. Só que assim, tem que ser muito rápido. Porque quanto mais rápido você conseguir mandar, mais o número por ordem baixo. de quem mandou. Isso, e o número baixo você consegue pegar. Então é uma luta. A gente já começa ali, já a loucura pela senha. E aí, deu o horário. Eu fiquei assim, já com o celular, assim, ó. E se tiver o iPhone, então, aí que você vai, aí que você vai. A internet tem que estar boa. Puxa, o Wi-Fi não pode, nada, tipo assim, a senhora só fica concentrada na senha, você esquece do mundo. Mandou, aí depois elas mandam a listagem. De quem mandou primeiro, Isso. 1, 2, 3. E aí você vê o topo que você tá ali. Quanto mais você mandar, você é mais rápido, você pega a senha. E aí vai pra visita, Sim. entra mais cedo. Mais cedo, aí eu fiquei nessa unidade visitando ela. O meu marido nessa unidade, acho que quase 10 meses visitando. Sara, é pouco 10 meses, né? Sim. Muito pouco. Sara não teve as outras ainda. E aí depois ele foi transferido. Toda vez que transfere, você muda de unidade Sim, também. aí ele foi transferido, porque aí, no caso, eu comecei a cuidar das pessoas no ônibus, né? Então, toda semana eu tava visitando, e aí eu fui transferido para a região da 016. Cheguei na unidade da 016. É um mundo diferente, doutora, porque o que você aprendeu na 014, se chega na 016 é totalmente diferente. Pensão, revista, alimentação. O que entra na 016 não entra na 014. Não segue uma regra? Não. Hoje a SAP colocou um regimento deles, que é a comida padrão. Então, tipo, acabou com nós também, né? Porque o que entra não entra mais nada. Tapuá, essa senhora vê, Pouca comida. muita pouca comida. E tem preso que não recebe visita. E os E que aí recebem, a gente ajuda, divide a alimentação. O preso que não recebe visita, as meninas, quem recebe visita acaba dividindo a dá alimentação. um prato Então, de comida, um copo de refrigerante. Então, tipo assim, não suple a necessidade, porque é muita pouca comida. Se a senhora vê o tanto de comida... E é assim, se a senhora levar um macarrão com molho e carne moída,
já não entra um bife, não entra um ovo, já não entra uma linguiça, porque eles contam macarrão como a carne moída como uma mistura. A SAP mudou tudo, tá? Assim, coisas fora do normal. Sara, vamos falar agora, assim, a parte muito boa, visitar, a ida, organizar, aquela parte de festa. Sara tem uma parte muito triste da história dela, que é... Vamos falar das dificuldades do sistema. O que você já passou ali que você falou, meu Deus, não acredito que eu tô passando por isso? Quando eu tava nessa unidade da 014, até uns 3 meses, Sara era Sara do Edson. Nada fora do normal, não acontecia nada, tipo, nossa, que estranho. Depois, quando eu comecei a cuidar das meninas do ônibus, das visitas, já começou eles pegar no meu pé. Então, já chegou o dia de eu chegar nessa unidade do chefe de plantão, já tá me esperando no scanner e me chamar pra ir na salinha, falar pra gente, leva ela numa salinha. E na call, até mesmo a SAP fala que não pode ter revista do jeito que a gente passa por revista, porque o scanner já tem pra gente não passar pelas revistas de antigamente, isso aqui não adianta de que nada. É revista íntima, de você tirar roupa. É, a SAP mesmo fala que não pode acontecer isso, mas a gente acontece. passa. Acontece muito. Horrores de vezes. Já aconteceu com você? Oxi! Nessa unidade mesmo, nossa, eu já cheguei a entrar no scanner, no meio de todas as visitas de roupa de preso. Com a roupa dos presos. Nessa unidade, aí o chefe de plantão já tava me esperando, porque a gente sente, doutora. A gente vê como não tá muito bem as coisas. Na hora que eu entrei, ele já sabia quem era eu, já sabia que era a Sara do Malcriado, porque lá eles falam Sara do Malcriado. E aí, na hora que eu entrei, que eles me viam, eu falei, E eles já vinham pegando no meu pé já. Aí ele falou, senhora, a senhora pode vir aqui no cantinho comigo? Eu falei, sem problema nenhum, porque eu não devo nada, doutora. Eu falei, sem problema nenhum. A senhora podia ir na salinha? E se eu me recusar de ir na salinha com eles, eles vão achar que eu tenho alguma coisa. Você tá devendo alguma coisa. Sim, e me dá uma suspensão. Ela se recusou, entendeu? Eu falei, não, sem problema nenhum, vambora. Aí a moça me levou na salinha e falou pra mim assim, você pode tirar sua roupa? Eu falei, tá, Aí tiro. ficou uma mulher só lá dentro. É, não, só ficou uma mulher. O homem só pergunta se a gente quer ir, mas a mulher que revista nós. Aí ela falou, você pode tirar sua roupa? Eu falei, posso. Ela tem certeza? Eu falei, sim, não devo nada. Ah, então tira. Só que eu achei que ela tava falando só da camiseta. Ela, não, eu preciso toda a sua roupa. Você tirou tudo? Tudo. Calcinha, sutiã, tudo. Tudo. Aí ela falou assim, ela revista mesmo. Revista. Mas ela não põe a mão em você? Não, mão em mim ela não põe. Ela Como pede que é a revista? Ela pede pra gente virar. Tem unidade que eu já passei com uma amiga minha que eles pediram pra gente abaixar, né? E abria, né? E aí ela falou pra mim, você pode dar uma viradinha? Eu falei, viro. Virei, ela revistou a minha roupa, meu top, minha calcinha, tudo pra ver se tinha alguma coisa escrita, nada. Aí ela falou, tá bom, agora você vai entrar com essa roupa. Camiseta do preso, deles mesmo, branca e a calça bege. E eu sem calcinha e sem sutiã. Passa no scanner. Aí ali, tipo, só chorava, doutora. Eu chorava. Uma humilhação muito grande. Muito, porque assim, os agentes penitenciários, eles estão tão confiantes que você faz alguma coisa de errado. Você tem alguma coisa? Sim, que eles ficam assim, igual bruto, eles em cima da carne. Agora nós conseguimos pegar ela. Na hora que eu saí da sala, que eu vi aquele monte de visita olhando pra mim, aquele monte de agente, meu coração acelerava e só sabia chorar. Eu chorava e ria, chorava. Você ficou com medo? Muito, porque quando a gente entra no scanner, doutora, a gente tem a consciência que a gente não tem nada. Só que o medo é tanto de você voltar pra trás que você acaba acreditando que você tem alguma coisa. E aí, na hora que eu entrei, aí eu olhei pra cara do agente, né? Aí ele falou, senhora pode subir? Eu falei, posso? E eu chorava. Só que a moça que tava na época comigo, a agente penitenciária, ela falou, não, calma, que vai dar tudo certo. Aí eu passei 3 vezes ainda com a roupa de preso. Fui pra um portãozinho, falei com outro agente penitenciário. Aí ele falou, pode ir lá trocar sua roupa. Aí eu troquei minha roupa, entrei pra visitar meu marido. Você não tinha nada? Não tinha nada. Não tinha nada com você e você passou por uma revista dessa? Isso, quando a gente não entra, passa por essa revista, a gente passa, na hora da entrada e na hora da saída, a gente tem que passar pela essa mesma revista. Ô, Sara, me fala uma coisa. Mas eles te explicaram um motivo assim. Sara, houve uma denúncia anônima aqui. Então, depois de quando a gente começa a passar muito no scanner, eles não conseguem pegar nada com a gente, porque eles justificam. Eles começam a falar que tem denúncia. Só que eles não falam de onde que vem essa denúncia. Mas da primeira vez ninguém justificou nada. Dessa vez não. Só que aí eles começaram a pegar muito no meu pé. Muito. E eles viam que não tinha nada comigo. Só que eles não entendiam da onde que tava vindo. E aí chegou um dia que o agente, o chefe de plantão, não me esqueço dele até hoje, ele virou o computador pra mim, eu tava no scanner, ele virou o computador pra mim e falou, tá vendo isso aqui, ó? Aí ele falou assim, isso aqui é a sua imagem. Eu vou tirar você daqui, da minha unidade. Ele falou pra mim, eu falei, tá bom.
E eu chorando. Mas o que ele te mostrou? Denúncia? O que Denúncia. Minha imagem, minha foto e as denúncias no meu nome. Só que ele não falava de onde que tava vindo essa denúncia. Então, Nem que tipo de denúncia que era? Não, ele só falava que tinha denúncia no meu nome. Só que ele não falava que denúncia se era visita, se era os presos. Não falava. Se você tava entrando com recado, com droga? Não falava. Eles falavam que tinha denúncia. Todos os dias ligavam lá e tinha denúncia. Só que eu perguntei pra ele um dia, eu falei, mas qual que é a denúncia? Quem é que tá denunciando? Ele fala que não pode. Aí ele virou o computador e falou pra mim assim, hoje eu te tiro daqui da minha cadeia, você não visita mais aqui. Aí quando eu fui, comecei a ser expulsa das unidades. Aí fui pra 016. Tá, mas aí nessa unidade, nesse dia, você ainda entrou, visitou seu marido? Visitei, eu nunca voltei. Tá. Dessa unidade, eu nunca voltei pra trás. Eles faziam eu passar por humilhação, já chegou a ficar esperando 1 hora pra entrar na unidade. Então você vai cedo, pega a senha baixa, aquela luta toda pra chegar lá. É loucura, doutora. 1 hora esperando pra poder entrar. 1 hora, e isso quando eles não deixam a comida entrar. E se a comida não entra? Se a comida não entra, você entra sem comida. Você depende das pessoas pra te dar prato de comida. E você faz o que com a sua comida? Então, quando eles não deixam a comida entrar, eu já cheguei a jogar a comida fora, de tanta raiva. Você passou a noite cozinhando, você Sim. fez aquela comida, você gastou o dinheiro que você não tinha pra ir visitar, chegou lá, sua comida não entrou e Fui você visitar joga fora. numa unidade da 016 e cheguei pra visitar e o agente nesse dia, ele estava muito nervoso. E aí a gente chegou pra visitar e tinha acho que umas 6 mulheres com a mesma tapoeira que eu. E nesse dia, eles mudaram a regra, não avisaram nada pra ninguém. Não soltaram numa portaria? Não. Ó, A gente só regra ficou mudou. sabendo, porque teve a visita num sábado, um dia antes, e as meninas que foi visitar postou no grupo e falou pra nós, ó, eles mudaram a regra. Mas eu já tava em cima da hora, não tinha muito o que fazer. Já tava indo? Já tava indo, a gente já tava com as tapoeiras, com as comidas ali. E aí a gente foi pra visitar, falei, tá na mão de Deus, né? A gente ora pra dar tudo certo. Quando a gente foi entrar, eles mudaram a medida da tapoeira. Aí eles não falaram pra nós. Aí quando chegou a minha vez, já tinha entrado 5 meninas com a mesma tapoeira que eu. Uhum. Aí o agente olhou pra minha cara e falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, bife, é parmegiana? Aí ele falou, ah, é? Eu falei, é. Seu preso não vai comer isso aqui hoje, não. Ele falou desse jeito Falou. pra você? Aí eu falei, oxe, mas por causa de quê? Ele falou, não, porque já entrou muita mulher com a mesma tapoeira que você. Eu não vou deixar você entrar com a mesma tapoeira. E aí eu falei, oxe. Mas a tapoeira não é padrão? Então, tem unidade que não era. Hoje já é padrão, porque a SAP mudou. Mas tinha unidade que entrava de 3 litros, 2 litros. Tinha unidade que entrava. Aí eu falei pra ele, mas o meu marido não vai ter o que comer. Só vai comer arroz e farofa? Ele falou, não sei o que a senhora vai fazer. Ou a senhora vai lá fora, compra uma tapoeira, ou a senhora joga a comida fora. E aí, o que você fez? Joguei a comida todinha fora. Entrou sem comida. Porque se eu voltasse pra trás, Você ia pegar toda a fila? toda a fila de novo. Você não volta ali de onde você tava? Não. Tem unidade que não deixa. E aí... Aí eu tive que jogar a comida todinha fora, só sabia chorar na frente de todo mundo. E eu não poderia, falar pra ele assim, mas por que você deixou aquela música a mesma tapoeira? Porque ela também tá na mesma luta que eu, e eu não vou prejudicar ela. Ele falou, já deixei entrar muita menina igual você, com essa mesma tapoeira. Hoje eu não vou deixar você entrar, seu marido não vai comer bife à parmegiana. Aí eu tive que jogar a comida todinha fora. Aí eu só entrei com uma tapoeira de arroz e farofa. Quando meu marido viu eu chorando, ele, cadê a comida? E aí eu fui falar pra ele o que tinha acontecido. Aí as minhas amigas foi depois, cada uma me deu um prato de comida lá dentro. Porque eu não tinha o que comer. Eu perdi a fome, só sabia chorar. Sara do céu. E assim, teve mais alguma situação que você passou que você falou, não acredito que eu tô passando por isso? Então, tem nessa unidade que depois que eu saí da 014, fui pra 016. Aí você começou a ser transferida direto? Fui. Aí eu fui pra 016. Eu fui pro hospital. Porque eles também me acusaram de eu estar aportando alguma coisa dentro de mim, dentro do meu estômago. E aí eles me convidaram. Eles convite. É um convite. Ah, vamos tomar um chá. Hospital. Vamos lá conhecer o hospital, fazer um tour no hospital. Vambora. Um convite. Senhora, o que a senhora tem? Eu falei, tem o quê? A senhora tá grávida, usa DIU? Eu falei, não. Então a gente tá com suspeita de a senhora tá portando alguma coisa dentro da senhora. Eu falei, você tem suspeita? Aí a outra gente veio e falou, não, você tem alguma coisa dentro de você. Eu falei, o moço acabou de falar pra mim que era suspeita, agora você já tá me confirmando? Ela, sim. Você pode ir pro hospital? Eles têm unidade que oferece o hospital, né? Se você se recusar, eles te dão uma suspensão de 6 meses, alegando que você que se recusou pra ir pro hospital. Eu falei, vambora. E a visita? Não entrou pra visita? Não, depois eu entrei, era 2 horas da tarde. Cheguei na porta da unidade, era 4 horas da manhã. Eu entrei pra dentro da unidade, era 8 horas da manhã. Fiquei das 8 horas até as 11h30 esperando meu carro, meu táxi pra ir pro hospital. Aí você foi pro hospital? Fui pro hospital. Aí a minha sorte, nesse dia,
Que eu, assim, doutora, eu faço muita amizade muito rápido. Então, pelo meu jeito, todo mundo, tipo assim, já me conhecia na unidade. Já sabia quem era a Sara do Malcriado. E aí tinha uma moça no scanner. Aí eu balancei a cabeça pra ela, tipo, já entendeu os toques, né? Que a gente tem umas linguagens nossas. E ela já sabia que ela tinha que falar pro meu marido que eu estava indo pro hospital. Aí ela falou pra ele, e ele foi até o diretor lá, conversou, e eu fui pro hospital de táxi, tomar um cafezinho lá no hospital. E chegou lá... E eles, uma pressão, viu, doutora? Deles falando dentro do carro que eu tinha algo dentro de mim, o agente que estava no... O que eles te falam? Vai, fala, tá Sim, tudo... isso. E tem, eles, a pressão é tão grande que eles falam na cabeça da senhora que eles querem que, tipo assim, eu sei que é o marido de vocês, que manda vocês entrar com as coisas... E aí, se você tem alguma coisa, você não consegue segurar, você cede. Mas cede. Você não tinha nada? Não. Eu falei pra eles, quer me levar lá? Eu falei, ó, mas você anda, olha que eu tenho que visitar meu marido, falar pra eles. Aí a moça vinha e falava assim, tava eu até uma moça que no dia nós viramos muito amiga, hoje nós é muito amiga. E aí a moça falava assim pra mim, Sara, você tem certeza que você quer ir pro hospital? Porque eles tinham certeza que eu tinha algo dentro de mim. Aí eu falei, a senhora não quer me levar? Vambora. Aí veio o carro da polícia. Ai, que vergonha, doutora do céu. E aí você foi de viatura? Oxi, o que é aquilo na minha vida? Eu nunca passei aquilo. Doutora, horrível. Aí eu entrei, um sol da peste já. Nossa, eu derretendo a maquiagem, indo embora. Já nervosa. E os agentes penitenciários, o carro da polícia atrás, um carro lá da cidade, da polícia deles lá na frente. Eu achei tipo que tava... assim... Loucura, doutora, uma vergonha mesmo na vida da pessoa. E aí eu... Ó, abaixa o vidro, falei pra ele, que eu tô com calor, tá um sol. Aí o agente falou pra mim assim, a senhora tá bem debochadinha, né? Vamos ver se hoje você volta pra casa. Falei pra ele, ó, ei, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa pra você. Desse jeito, falei pra ele. Vamos parar de graça, tá? Porque vocês estão querendo fazer eu passar vergonha, só quem vai passar vergonha no hospital vai ser vocês, viu? Só tô avisando. Então, por favor, abaixa o vidrinho do carro. Você tinha certeza que não tinha nada? Oxi, eu queria mesmo que eles me levassem. Aí você foi? Fui, lindo e belo. Na hora que eu entrei no hospital, a gente passa pelo fundo do hospital, né? A gente ainda não entra pela frente, viu? É pelo fundo. Na hora que eu entrei, ele já tava dentro... Você tava algemada? Não. Mas dentro do carro até o hospital, eles já estavam falando pro diretor da unidade. Isso aí eu vi. Eles escrevendo no WhatsApp e falando. Nós estamos com ela e ela tem, sim, algo dentro dela. A gente pegou ela. E minha amiga do lado em choque, né? Quase sumindo dentro do carro. E aí, na hora que nós entrou no hospital, aquele pessoal tudo olhando pra nós. Porque querendo, doutora... Chama atenção. Chama atenção. A gente é familiar de preso. A gente sempre vai levar culpa por eles. Não adianta. Ninguém entende que a gente não apoia o que eles fazem. Eu nunca vou apoiar o que meu marido fez, o artigo dele. Nunca. Nunca. Eu vou apoiar ele. Eu amo ele. É um ser humano. É um ser humano. Não apoio. Não é porque eu amo meu marido, visito ele todos os dias, que eu tô apoiando as coisas erradas que ele faz. Jamais. Mas as pessoas da sociedade não entendem isso. Acho que nós também tem culpa. E na hora que a gente entra com a roupa de presa ali, aí ele vira pra mim, aí ele falou assim pro diretor, ele ligou na frente de todo mundo na recepção. E falou assim, ela tá aqui, ela vai passar pelo exame íntimo agora pra tirar as drogas. E Meu todo Deus. mundo olhando pra minha cara. Todo mundo. Ai, doutora, que vergonha. Falei, eu não acredito que eu tô passando por isso. Não imaginava. Nossa. Aí eu fui até ele, levantei e falei pra ele, ei, deixa eu te falar uma coisa pra você, para de ousadia com o meu nome, viu? Não tô dando autoridade pra você ficar falando que eu tô com droga aqui dentro. E eu não tô com droga. Vocês vão ver agora a droga que vai sair daqui. Aí eu fui, a médica muito atenciosa na época, falou, quem é que vai passar pela revista? Porque tinha eu e uma moça. Hoje nós é muito amiga, ainda chamo ela Dani do PS, viu? Dani do PS. E aí eu entrei, passei pelo raio-x. Ele coloca nós deitados numa mala. Raio-x mesmo? Uhum. Tinha um travesseiro ainda dormindo um pouco ainda, porque tava demorando muito. Tirei até um cochilinho ainda. Cansada da muito viagem. Cansada, nossa. Do passeio. Do passeio. Aí eu dormi um pouquinho ainda, tirei o raio-x. Entrou essa minha amiga, também tirou o raio-x. Aí na hora de que saiu, chamou uma de cada, né? A agente penitenciária já foi toda feliz. Tá com a prancheta na mão. Achando Tá presa. já Peguei. foi toda feliz. A traficante. A outra tava até com a algema, viu? Tava até com a algeminha na mão. Aí na hora que eu entrei, aí a médica foi e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pergunta pra ela. Ela falou, não tô entendendo o motivo da visita dela aqui. Não, doutora, é porque assim, a gente tava com uma suspeita. A médica ainda falou um monte pra eles na época. Suspeita não é certeza. E não tinha nada. Não tinha nada. Tá vendo isso daqui? Pontou, sabe? Fezes, 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 fezes.
E aí eu pergunto pra senhora, o Estado, a SAP, ele alega que o agente penitenciário, ele é candidato, ele estuda, ele faz um curso para aquela função de olhar o que a gente tem num scanner. Será que faz? Será que faz? Porque se eles tivessem tanta certeza que eu estava com alguma coisa, o porquê que não saiu no raio-x da médica? O porquê que a médica mostrou pra ele que o que eu tinha era fezes? Não tinha ido no banheiro antes de entrar. E aí... Aí a médica foi e falou um monte pra eles. Vocês, não é a primeira vez que vocês fazem isso aqui na minha unidade. E vocês trazem visita, vocês não sabem trabalhar. A médica falou desse jeito. Passa por isso. Aí entrou mesmo. Ainda eu virei pra ela e ainda falei assim, eu avisei. Vocês não quis me ouvir? E aí você voltou pra unidade. Voltei. Isso daí você perdeu meio dia de visita. Não, aí eu, tipo, era meio-dia já na hora que eu entrei. Aí eu entrei na unidade, passei pelo scanner de novo, e na qual eu já tava com eles, não tinha necessidade de eu passar pelo scanner. Passei pelo scanner, e aí eu entrei pra visita. Isso era meio-dia. Saí da visita, era 3 horas da tarde. Bem dizer, quase não visitou. Quase não visitei, não comi. Meu marido tava muito nervoso pela humilhação. Quando eu saí da unidade, eu pedi meu prontuário. Porque fica um documento na unidade. Até hoje eu não peguei esse prontuário. Não, porque eu ia entrar com processo. E muitas visitas, doutora, não entra com processo contra a unidade, contra o Estado. Por medo. Por medo. Porque tudo que aconteceu comigo e o que eu vi acontecendo, acontece coisa com a gente fora do normal, fora do contexto. E a gente não tem ninguém por nós. E toda visita acontece alguma coisa. Toda visita, ou comigo, ou com uma, com a outra, ou com um raio diferente. A gente... Gente, isso é pra vocês entenderem, não que não entre. Não que não tenha pessoas que não entrem com alguma coisa ou tente entrar dentro das unidades. É que a unidade, ela acaba generalizando e Sim, pegando muito. pessoas inocentes que não tem nada a ver. Elas acabam assim, a falta de preparo, ela é tão grande que ela acaba pegando uma pessoa que não tem nada a ver, faz aquele Sim, alarido, todo. leva pro hospital, chega lá a pessoa não tinha nada. Não tinha Então, nada. o mínimo que uma unidade precisa, um estabelecimento prisional precisa, é de um profissional que saiba ler o scanner. E eles falam que sabem. Porque o scanner realmente ele mostra tudo. E aí você é submetido a um scanner, do scanner você é submetido a um raio-x e quando chega na hora você não tem nada. Não tem nada. E isso que eles falam que a gente não pode passar no raio-x mais que 2 vezes. Eu já cheguei a passar no raio-x 5, 6 vezes. Amigas minhas também. Teve uma amiga minha grávida, passou 7 vezes no raio-x. Grávida? Grávida nem pode passar no raio-x. Não, eles falam que pode. Eles falam que ele pode passar. E nessa unidade, eu falei pra moça, quando eu saí, eu quero meu prontuário. Mas pra que você quer? Eu falei, porque eu quero o meu documento, porque eu vou processar vocês. E aí eu já comecei, tipo assim, eu sempre debati, doutora. Eu nunca aceitei calada. Tanto que eu tô nessa situação hoje por causa disso. Nunca deixei. Produção me dando aqui algumas perguntas. Tá. Qual a sensação que ela sente depois dos acontecimentos da visita? Depois da visita, como que você sente? Como você se sente depois da visita? Depois que eu saio da visita, meio que... Não vou mentir, alegre, mas com a impotência de mais uma vez, tipo, eu entrar e ter passado por uma humilhação e eu sei que na próxima vai continuar a humilhação. Porque não muda. Você não tem medo de voltar? Agora, depois do que me aconteceu, eu tenho um pouco, doutora. Tô meio ansiosa. Antigamente, quando eu comecei a visitar meu marido, eu, tipo, era cara alegre. Não que eu não sinta alegre. Tudo que eu mais quero é ver meu marido. Depois de abraçar ele depois de 6 meses. Mas eu já mandei meus documentos, viu? Tô voltando Gente, já. A senhora tomou uma suspensão de visita. Vamos chegar lá. Peraí, eu já leio essas perguntinhas aqui. Vamos lá. Então, depois disso, você foi ele não quis me dar transferido. meus documentos. Não quis me dar meus documentos. Meu marido falou que ia processar ele. O diretor chamou meu marido. Perguntou o que estava acontecendo. Meu marido falou que ia processar ele. Ele me expulsou dessa unidade do 016. Expulsar o marido dela foi transferido de novo, gente. Mais uma vez. De boa. Mais um chazinho, bora. Segunda cadeia, fui transferido. Bati na 016. Chegou na 016, comecei a visitar. Quantas cadeias você já passou? 8. 8 unidades prisional. Em Tô 6 na anos. 9. Tá, vai. E aí cheguei nessa 016. Novas amizades, novas regras. Todo mundo totalmente diferente. Você é acolhida porque a gente é, sim, unidas. Tem as diferenças. Não vou mentir pra senhora, tem muitas diferenças. Mas a gente se ajuda, né? Não é fácil. Porque é muita mulher junta, então, né? Não dá certo, Não né? dá muito certo. Mas com as diferenças nossas, a gente se ajuda. Cheguei pra visitar, muito bem, muito legal, nada fora do normal.
Começaram a descobrir que... Comecei a debater com eles, bater de frente, porque eu não aceitava. Eu não aceitava, eu O que você não aceitava? Você entrar pra visitar, e eles te alegar que você tem alguma coisa dentro de você, e você não poder visitar, não poder provar que você não tem nada. E eu não aceito isso. Como que eu viajo 6 horas, gasto dinheiro, e ele vira pra mim e fala que eu tenho alguma coisa dentro de mim, e como que eu vou provar que eu não tenho nada? Como? E voltar pra trás e não visitar? Então, quer dizer então que a palavra deles tem poder e a minha não? Então eles ganham crédito de confiança e o familiar de preso não? Cadê o nosso direito? Onde que tá? Quem vai correr por nós? Quem vai deixar eu falar alguma coisa? E a gente não tem ninguém, doutora, por nós. Essa é a realidade. Então eu não aceito. Tanto que eu sou expulsa de várias cadeias porque eu bato de frente, eu não aceito. E aí, nessa unidade da 016, o que aconteceu? Da 016, a mesma coisa. Fui visitar, e aí ele falou pra mim, pra umas amigas minhas. Nesse dia voltou 12 mulheres pra trás. Você voltou também? Voltei pra trás. Não visitou? Não visitei, porque ele falou pra mim que eu tinha uma mancha dentro de mim. Só que assim, quando a gente é transferida, doutora, segue um prontuário. Uhum. Então, eles vai conversando. As unidades se conversam através do prontuário. E aí ele falou pra mim, o chefe de plantão na época me chamou, só que ele já foi um pouco mais educado. Uhum. Ele me chamou longe de todo mundo, não me expôs. E falou assim pra mim, hoje a senhora não vai entrar na minha unidade. Eu falei, tá, mas por causa de quê? E eles falam essa palavra, hoje você não vai entrar na minha unidade. Sim, isso quando ele fala bem debochado, viu? Hoje a senhora não vai entrar na minha unidade. Hoje você não vai entrar na minha unidade. Aí eu, tá, mas por causa de quê? Porque tem uma mancha dentro da senhora e você não vai entrar. Eu falei, tá, e eu quero ir pro hospital. Eu não vou te levar pro hospital porque eu não tenho obrigação de te levar pro hospital. Se você quiser comprovar que você não tem nada, você vai por conta própria no hospital. Ah, mas aí ele vai alegar que você tirou o que você tinha no meio do caminho. Ele já faz isso pra fazer você de palhaça, né? Aí eu falei pra ele falou, hoje a senhora não vai entrar, mas a senhora pode ficar tranquila que na semana que vem você entra. Tem unidade que fala isso. Tem as outras unidades? Não, doutora. Você não entra, ainda você tem que ligar na unidade pra ver o que eles colocaram no seu prontuário se você não tomou a suspensão. Mesmo você não pega com nada. E aí eles falam que vai ser notificada. Mas tem um motivo, Sara, pra isso? Tem, assim, algo... Porque assim... Ai, doutora, porque eu vou toda semana... Tem algum motivo pra isso acontecer? Doutora, eu vou falar uma coisa pra senhora. Eu acho que no meu caso, eu sou uma pessoa, tipo, que bate muito de frente com eles. E eles não gostam de pessoas assim. Eu bato que questiona muito. Questiona muito. Eu brigo até pelo meu e-mail que demora. Se meu e-mail, eu sei que eu tenho um prazo. Você é trabalhosa. Sim. Eu ligo, não, se eu sei que o meu e-mail não chegou naquele tal dia, eu já começo a ligar porque eu quero saber o que aconteceu com o meu e-mail. Porque a SAP me deu o direito de eu ter meu e-mail. Então, eu quero meu e-mail. Então, eu sou meia trabalhosa. E, tipo, querendo, a senhora convive com outras pessoas. E nesse caso, igual que a senhora falou, tem pessoas que fazem sim as coisas. Só que eu não tenho bola de cristal, doutora, pra saber quem tá do meu lado que tá com alguma coisa. E eles falam que eles sabem. Então, eles começam a pegar muito no meu pé. Eles falam que as denúncias até, ainda quando a senhora vira, assim, uma guia que pra ajudar as outras visitas, eles não gostam. Guia, gente, é quem ajuda, aquela que a gente explicou, que faz organização, distribuição de senha e tudo mais, elas chamam de guia. Que é quem guia mesmo as meninas que estão chegando. Sim. E eles não gostam, a unidade não gosta. Tem unidade que não gosta. Tem algum requisito pra virar guia? Não. Não tem requisito nenhum. Você só visita toda semana? Só visita toda semana ali, aí você abre uma vaga, se você puder ser de São Paulo, que nós fala capital, né? O capital interior, você vira guia. Tanto do ônibus, né? Ou tanto pra ajudar a gente na porta da unidade. Então, eles não gostam, tem unidade que não gosta guia. Porque a guia é que mais tem confronto com eles, né? Principalmente a da porta. Então, eles não gostam, eles proíbem. Então, como eu já fui das unidades, então segue um prontuário. Então, eles começavam a pegar no meu pé por causa disso. Aí, nesse dia, nessa unidade 016, eu fui embora, voltei pra trás, perdi comida, pedi passagem e tudo. Aí, na outra semana, lá estava eu visitando normal. Entrei, tudo bem. Passei no scanner 3 vezes. Me deram um chazinho ali de canseira, mas eu entrei normal. 3 vezes você passou no scanner? 3 vezes. Depois é que eu já não tinha entrado. E aí, depois disso, aí nessa unidade entrou a pandemia. Aí eu fiquei visitando só 2 em 2 horas. Eu saí daqui de São Paulo e ia visitar 2 horas? 2 horas. Quanto você gastava de passagem nessa época? 500 e pouquinho. Pra visitar 2 horas? 2 horas. E não toda podia ter semana. contato, né? Não Na podia época da pandemia não podia ter contato. Era tipo uma cadeirinha de escola. Sabe aquela cadeirinha de escola? Era você aqui, meu marido aqui, eu aqui. Não podia abraçar, não podia beijar. Você ia só pra olhar pra cara dele? Sim, você vai conversar, xingar, bater, querer, mas não pode. Aí você batia assim só na mente mesmo. Você não podia ter contato, não podia abraçar. Mas você ia? Eu ia toda a visita. E quando a visita ficou suspensa, ficou por videoconferência, Aí, como que foi? Foi uma loucura.
É saudade. Nossa, eu só chorava. Pagava advogado horrores. 200, 150. Pra quê? Pra fazer Pra falar com videoconferência? ele, falar videoconferência com ele. Pra saber como é que ele tá. Sedex era toda semana. É a saudade, preocupação. E aí começou preso com Covid. E ele pegou Covid. E quando ele pegou Covid? Nossa, eu surtei. E o cuidado lá dentro? Péssimo. De pirona. Não tem cuidado nenhum. Já chegou, doutora, de eu ir visitar a unidade da 014 com uma amiga minha. E ela descobriu que o marido dela tinha morrido e ela não sabia. Meu Ele tinha Deus. cobrido no coração. Não tem cuidado nenhum. Sara, vamos lá. Você teve sua visita suspensa. Me conta assim. Não vamos entrar em detalhes, porque senão a gente vai acabar falando muito mal do sistema, né? Mais ainda. Mas como que é essa sensação de ficar sem visita? Impotência, revolta, indignação. Foi injusta. A gente Foi. sabe que foi injusta porque foi justamente por conta desses. Eu tomei dessas uma de denúncias. 30. Na 016 também que eu tava. Por que você tomou essa de 30? Por causa da mesma coisa. Porque eu era guia da unidade, Uhum. do ônibus, na verdade. Eu cuidava só dos passageiros. Era a minha função, doutora, era só cuidar de uma senhorinha, uma mãezinha, carregar uma bolsinha, colocar a mala no passageiro, ajudar a pessoa a chegar até a fila. Minha função era essa. Não tinha nada fora do normal. Não, e você não tá participando de nenhuma organização criminosa, nada. Eu Você nem tá me ali. envolvo com isso, doutora. A minha função é ver meu marido na porta da unidade. Eu entro no sistema prisionário só pra ver meu marido. Não E me aí- interessa quem faz as coisas de errado. E aí você tomou um gancho. Tomei. Aí eu entrei pra visitar com uma amiga minha, muitas amigas, eu e ela. E aí chegou, o agente primeiro parou ela no scanner. Aí na hora que eu vi ela sentada, eu falei, Não vai dar já bom hoje. sabia. A gente sente. Aí eu vi ela sentada, ela levantou a cabeça pra mim, ainda eu fiz pra ela, amiga, fica Calma. em paz. Mas na minha cabeça, eu nunca imaginei o que ia vir. Na minha cabeça, ele ia dar um chá de canseira em mim e ia deixar eu visitar. Como foi sempre? Porque eles sempre fizeram isso. Uhum. Ah, fica paradinha no scanner. Ah, passa de ponta cabeça. Passa dando cabalhota no scanner. E é orando a Jesus, viu? É orando. Teve uma vez, doutora, que eu quase desmaiei em cima do scanner. De tanto nervosa que Tão eu tava, nervoso. porque a pressão era muito. E aí eu falei pra minha amiga, calma, de longe, porque nem eles podem ver que a gente tem contato com uma com a outra. Falei, amiga, fica em paz. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não vai dar certo, amiga. Aí ela entrou no scanner, e aí eles passou ela 6 vezes no scanner. 6 vezes. 6 vezes no scanner. E na época ela tava grávida, ela não sabia. Não sabia. E a mancha que ele falou que tinha, a droga que ele falou que tinha nela, era o neném dela. A radaça. Acredita? 6 vezes. Aí eu vi levando ela pelo um portãozinho, que era o portãozinho que nós saía. Na minha cabeça, tipo, ela entrou pra visitar. Uhum. Quando chegou a minha vez, você vai passar na sala da revista. Eu falei, mas vocês sabem que vocês não podem ficar me revisando desse jeito, né? A senhora vai passar na sala da revista ou a senhora não vai entrar pra ver seu marido? E fora que eles falaram marmitinha de bandido, viu? Tem unidade que fala. Chama vocês. De marmitinha de a bandido. visita de marmitinha de bandido. Marmitinha de bandido. Aí ele falou assim, se você não ir pra sala da revista, você não vai entrar pra visitar seu marido. Eu falei, tá bom. O que você quer que eu faça? Tira toda a sua roupa. Tirei toda a minha roupa. Fiquei pelada. Eu falei, e agora? Ela abre. Uhum. Aí eu abri. Falei, e agora? Ah, pode pôr essa roupa aqui. Aí eu entrei com outra roupa, né? Passei no scanner. Isso já era a 5ª vez que eu tava passando no scanner. Aí eu entrei, sentei, só que eu já vi uma movimentação de vai a gente. E na hora que eu entrei, doutora, nesse dia, eu olhei para o computador que fica o scanner e eu vi o agente penitenciário com a matrícula do meu marido no peito. E eu já achei estranho. Eu falei, eu conheço aquela matrícula. Aí eu fiquei olhando pra matrícula, aí ele viu, aí ele tirou a matrícula do meu marido. Eu falei, vai dar ruim hoje. Aí eu fui pra sala da revista, né? Eles me revistou, tudo normal. Aí o agente foi, me chamou, falou assim pra mim, senhora, hoje a senhora não vai entrar. Aí eu falei, é? Por causa de quê? Já tirei a máscara e joguei o cabelo pra trás, né? Porque você faz uma cena, né? De nervoso, né? Aí eu falei, por causa de quê que eu não vou entrar? Porque a senhora está portando algo dentro do útero da senhora. Eu falei, dentro do meu útero? O senhor tá vendo que tem algo dentro do meu útero? Ele falou, sim, eu tenho certeza do que é. Eu falei, tá, então você vai me levar presa. Porque já que você tá falando que eu tenho alguma coisa em mim, eu quero ir presa. Porque se eu tenho droga, eu tenho que ir presa. Não, a gente não vai chamar a viatura da polícia, a gente não tem obrigação. Eu falei, você tem obrigação. Você vai me levar presa. Aí eu já parei a visita. Ficou 2 horas parada a visita. Falei que eu não... De todo mundo. De todo Ninguém entrou mais dentro da unidade.
Sabe que desacato ao funcionário público é crime, né? Mas qual que é o desacato, sim? Assim, Não, só pra... não, assim, é porque quando eu falo assim, desacato, eu entendo uma coisa de desacato, né? E aí eu falei, eu quero que você chame a viatura e o diretor pra mim. Porque a gente pede o diretor pra conversar com o diretor. Ele falou, não, vou chamar o diretor pra você. Mas o diretor fica na unidade de visita? Tem unidade que fica. Nesse dia ele tava. Tá. Tanto que ele desceu. Porque a unidade tem vários diretores, né? Nesse dia ele desceu pra falar comigo depois de muita insistência minha. Você parou a visita 2 horas. Sim, Ninguém parei. entra mais dentro dessa unidade. Não, tava todo mundo no scan parado. Minhas amigas me xingando horrores, né? Parei a visita. É. Eu falei, então daqui eu não saio. Porque eu quero falar com o diretor, senão você não vai chamar a viatura da polícia pra mim. Porque eu quero ser presa, que eu tenho algo dentro do meu útero. E aí ele começou a me ameaçar com um gancho de 1 ano. Falou que eu tava desacatando ele. E aí eu fiz a seguinte pergunta pra ele. O senhor falou pra mim que vocês é hábito, vocês trabalham, vocês fazem faculdade, curso, pra tá exercendo essa função do scanner. Como que vocês têm tanto esse trabalho se vocês não sabem o que tem dentro de mim? Você tá falando que é suspeita. Aí ele falou que eu desacatei ele quando eu falei essa pergunta pra ele. Quando você fez essa pergunta. Sim. Você parou a visita 2 horas, ele poderia ter falado que você tumultuou a unidade. Sim, eu fiz isso, mas... ele falou. Ah, tá. Não, tá tudo bem. Ele Não, falou, só... ele falou pra mim que eu fiz isso. Você está tumultuando e atrapalhando o meu trabalho e você não pode ficar dentro daqui. Aí eu falei... Mas pela pergunta que você fez... Ele falou que eu fiz um desacato. Porque eu estava ofendendo o funcionário, porque ele é hábito àquela função. Ele prestou um concurso. Ele tem fé pública. Sim. Aí eu falei assim, ele tem um concurso pra ele estar no scanner falando que eu tenho ou não. Eu falei, então, já que ele tem tanta certeza que eu tenho droga dentro do meu útero, me leva pro hospital. Ele usou essa palavra, útero. Se a senhora falar com a minha amiga, você vai ver lá, eu vou falar pra senhora. No útero? No útero. Aí eu falei assim pra ele, mas útero é uma palavra muito forte, você não acha? Eu falei, você não acha que é uma palavra muito forte? Aí ele falou assim, hoje a senhora não vai entrar. Aí depois de muita insistência minha, isso era 8h30 da manhã, quando o diretor desceu era 12h pra falar comigo. Conversou comigo, né? Ele viu que eu não queria sair da unidade, aí eu falei pra ele, você vai me dar um gancho? Ele, não, liga aqui no meio da semana que a gente vai ver o que a gente faz. Conclusão? 30 dias, suspensa. Motivo? Desacato da autoridade. Ele falou. 30 dias de 30 suspensão. dias de suspensão, porque eu desacatei eles. Tá. Mas não explicou o desacato. Só que eu desacatei. Passou esses 30 dias, ninguém entregou sua imagem, que a gente sabe. Não, pra não entregou. mostrar. Eu tinha contratado outras 2 advogadas. Elas pediram, entraram com pedido na unidade, fizeram toda a documentação, pedido pro diretor, o diretor falando que só foi um probleminha, que ele iria liberar minha visita, ia dar minhas imagens. Até hoje eu tô esperando minhas imagens. Tá, 30 dias. E aí você tomou um gancho de 6 meses. Então, aí desse de 30 dias, fui visitar. Acabou os 30 dias, cheguei o durinha lá na mesma unidade. Quando eu entrei com o documento que a minha advogada tinha dado lá, né? Acho que o fórum tinha dado. Meu marido foi transferido na terça-feira. Foi pra região da 016. Você visitou quanto tempo? Lá? Só fiz 5 visitas só. 5 visitas, tomou um gancho. Sim, 6 meses. Motivo? Mesma coisa. Entrei pra visitar. E essa unidade, doutora, é uma das piores que eu passei. Não tinha excursão. Não tinha... Quando não tem excursão, gente, aí elas se juntam, alugam um ônibus e vai todo mundo junto. Quando não tem excursão, tem que comprar uma passagem na rodoviária, que é muito mais caro. E você achar um meio pra você chegar até a cadeia, pra você ver o preço. Porque não fica na cidade a cadeia, fica sempre afastada. Fica muito afastada. Então você tem que se virar de qualquer jeito. E aí você... Não tinha nada pra mim chegar até a unidade. Tanto que não tinha nenhuma pessoa da capital, só tinha eu. 5 visitas, tomou um gancho. Sim. Aí visitei, só que a primeira vez que eu cheguei, tudo bem. Nada. Na segunda, 3 vezes no scanner. Falei pro meu marido. Já era. Começou tudo de novo. Falei, Edson, eu tô sentindo, tá acontecendo alguma coisa. Ele, não, ninguém, fica em paz. Se alguma coisa acontecer, você faz o mesmo protocolo. Fala que você quer ir pro hospital. A Sônia é advogada. Falei, tudo bem. Na terceira... Nesse dia do gancho, você chamou a viatura. Chamei a viatura. Você ligou pra viatura. Linda e bela. Eu lembro dessa história, gente. Por isso que eu lembrei disso, que é algo... Chamei a viatura. Eles me deram maior atenção, doutora. Me deram maior atenção. Tá, e o que aconteceu? Depois de 5 visitas, chegou na unidade pra visitar... Quando foi na minha 6ª visita, eu entrei, passei 4 vezes no scanner, me levaram pra sala da revista, me revistaram a mesma coisa, legging, camiseta, só que eu só não tive que tirar a roupa, né? Legging, camiseta, sutiã, tudo, top. Aí a moça falou assim pra mim, na hora que eu entrei, aí ela foi, me chamou, e no momento nenhum ela se apresentou pra mim como uma chefe de plantão. Não tinha identificação. Eu via que elas, as 3 moças,
Por cada scanner tinha uma agente penitenciária. E eu vi que elas estavam falando de mim, só que em nenhum momento elas falou, me chamaram. Elas me expôs na frente de todo mundo que eu tava com droga. Aí eu fiquei parada assim, ó. Aí essa moça foi, me chamou na frente de todo mundo e falou assim pra mim, como é seu nome? Eu falei, Sara, quanto tempo você visita aqui? Eu falei, a minha sexta visita hoje. E eu já tava tremendo. Porque eu sou muito nervosa, doutora. Não, você já tinha passado por isso antes já tinha sido humilhada horrores na unidade. E aí ela falou assim, é sua sexta visita aqui hoje? Eu falei, sim. Ela falou, você é da onde, meu filho? Eu sou da capital. Aí ela falou, entendi. Você tá carregada de alguma coisa? Aí eu falei, carregada o quê? Não entendi a sua pergunta. Falei, não tô entendendo o que é carregada. Porque lá também eles falam outra linguagem diferente, interior, né? Ela, você não tá entendendo a minha pergunta? Rindo? Eu falei, não tô entendendo a sua pergunta. Ela falou assim, você tá trazendo droga pra unidade? Eu falei, a sua pergunta é se eu tô carregada de droga? Ela falou, Eu falei, claro que não. Ela, não é possível. Eu falei, como que não é possível? Se eu tô falando pra você que eu não tenho droga, por que eu não tenho? Eu falei, por que você tá me questionando isso? Ela falou, tô te fazendo uma pergunta, você tá com droga ou não? Você quer ir lá na salinha tirar droga? O seu marido que manda você trazer a droga? Como é que é? Eu falei, meu marido não manda trazer nada. A única coisa que ele manda trazer é a comida dele, eu não tenho nada dentro de mim. Ela falou, você tem? Ele foi absoluto. Ela falou, então, mas mesmo assim você não vai entrar hoje na minha cadeia. E, assim, me incomoda muito essa palavra, minha cadeia. Eles usam esse termo. Esse amor pela cadeia, minha muito, cadeia, eles minha defendem. unidade. Quando eles defendem. Minha Todos unidade, usam. minha cadeia. Sim, todos. Cadeia Principalmente deles. o chefe de plantão, o diretor, eles usam a minha cadeia. É o termo deles. E aí eu falei assim... porque eu não vou entrar? Falei, aí eu vim de São Paulo... Falei pra ela, eu gastei R$600 de visita, de passagem, porque como que era mais longe, eu tinha que gastar com Uber. Eu gastei R$600. Aí não tinha excursão, você tinha que comprar passagem na rodoviária. Eu ficava em um ponto, tinha que pegar Uber, tinha que pegar táxi, tudo. Muito. E eu falei pra ela, eu não tenho ninguém aqui nessa cidade, eu vou ficar fazendo o quê aqui até 4 horas da tarde? Eu não tenho ninguém, o que eu vou ficar fazendo? Ainda era 8h30 da manhã. Ela falou, na minha cadeia você não vai entrar hoje. Só, doutora, que em nenhum momento ela falou assim pra mim, eu sou a chefe de plantão. Lá eles usam muito termo, todos eles, minha cadeia, entendeu? Então, pra mim era normal. Aí eu já fiquei muito nervosa, eu quero ver minha imagem, falei pra ela. Então, se você tá me acusando de eu estar com droga, eu quero ver minha imagem. Você não tem direito de ver sua imagem. Falei, como que eu não tenho? Você tá me acusando de eu estar com droga. Hoje eu não posso visitar meu marido, porque eu estou carregada de droga, igual foi a sua pergunta. E eu não posso ver minha imagem. Ela falou, se você quiser, pede pra sua advogada, porque eu sei que você tem. E você pede pra sua advogada fazer um pedido pro diretor. Como que ela sabia, já que você tinha advogada? Não sei. Prontuário. Sim. E aí, o que você fez? Aí eu falei, não, eu quero ver minha imagem. Falei, então daqui de dentro eu não saio enquanto o diretor não descer pra falar comigo. Porque eu queria falar, a gente pede pro diretor. E ele, a maioria das vezes, não desce pra falar com a gente. Não desce. Eles não dão atenção, na verdade. Aí eu falei assim, eu quero falar com o diretor, porque não é certo isso, o que vocês estão fazendo. Ela falou, o diretor não está na unidade, ele está em passeio com a família. E o diretor morava dentro da penitenciária, nessa que eu tava. E aí, depois de muita insistência minha, aí veio um monte de agente, de mulher em cima de mim. Eu lembro que uma agente começou a gritar comigo, falando assim pra mim, para de gritar com ela, ameaçar ela. Eu falei, você que tá gritando comigo, não tô ameaçando ela? E um monte de visita me olhando pra mim como se eu tivesse com a droga mesmo. Falei, eu quero ir presa. Aquela opressão, Aquela opressão, doutora. Eu falei pra ela, eu quero ir presa. Deixa eu ver minha imagem. Ela falou assim, aí, foi a última coisa que ela falou. Se eu te mostrar a sua imagem, você vai falar que o que tá ali não é sua e não é você. A droga que tá ali no computador na imagem, você vai falar que não é sua, você pode alegar. Falei, mas se for eu, se tiver a imagem meu nome, é minha, acabei... Se for meu nome, tudo meus dados ali, eu vou falar que é eu. Não tem por que eu tá mentindo. Ela, não, hoje você não vai entrar na minha cadeia. Você vai ligar no meio da semana pra ver se você vai ser autorizada de entrar na próxima unidade. Tipo, coisa sem lógica. Eu não tô me recusando de fazer um exame. Eles que não querem me levar. E ela falou todo momento, eu não vou te levar pro hospital porque eu não tenho obrigação com você. Se você quiser comprovar que você não tem nada, você vai até um hospital, faça um exame lá na capital e manda pra gente. A gente vai ver se aceita ainda. Ainda eles falam isso. Aí eu falei assim pra ela, moça, eu quero falar com o diretor. Cadê o chefe de plantão? Quem é a senhora pra estar falando comigo desse jeito? Porque eu não tô entendendo. Eu só fiz essa pergunta pra ela porque não tinha nenhuma identificação. E aí ela fala que eu desacatei ela nessa parte. Porque ela era chefe de plantão. Sim. E aí você saiu da unidade e resolveu ligar para a polícia? Aí eu saí da unidade, peguei minha bolsa, muito nervosa, indignada, sem raciocínio, não sabia se eu ia na casa do diretor, porque eu sabia que eu não podia fazer isso. Não podia, e eu falei, eu não posso fazer isso. Eu tava nervosa, mas eu tinha plena consciência. E aí eu subi a rampa e ela subiu a rampa comigo. E na hora que nós subimos uma rampa, ela falou assim, ela falou pra mim, doutora,
se eu quisesse te prejudicar, eu te levava presa. Fazer um boletim de ocorrência contra você. Aí eu falei assim, mas por causa de quê mesmo? Qual que vai ser o motivo? Ela falou assim, desacato. Eu falei, mas qual que é o desacato? O que eu desacatei a senhora? Não tô entendendo. Aí ela me levou até fora da unidade. Novamente, eu conversei com os 2 agentes de plantão que tava. Ele, a todo momento, falou pra mim que eu não ia tomar suspensão, que era só um protocolo da unidade, né? De não deixar a visita entrar quando a visita tem alguma coisa. Falei, tá, mas se vocês têm tanta certeza, me leva pro hospital. Eu falei pra ela, eu autorizo vocês me examinar. Eu deixo vocês me tocar. Eu assino um documento pra vocês depois ter alguma coisa que eu autorizei. Eu deixo vocês me examinar. Só vocês colocar a luva. Eu falei desse jeito pra ela. Ela falou assim pra mim, não vou deixar você entrar hoje. E eu saí pra fora. Aí eu liguei pra minha advogada, que era minha advogada da outra unidade. Ela falou, liga pra viatura da polícia. Faz um boletim de ocorrência. E eu, plena, fiz isso. Chamei a viatura da polícia. Liguei, contei pro rapaz na época que me atendeu, da central. Aí ele, senhora, não onde a senhora tá agora? Eu falei, tô sentada na frente da unidade. E aí ele falou assim, só um minuto que eu vou ligar na unidade. O rapaz da polícia ainda falou. Ele ligou, aí ele falou assim, ó, a unidade não atende. Por final de semana eles não atendem mesmo o telefone. Aí ele falou, a gente vai encaminhar a viatura da polícia pra te dar o suporte, mas fica tranquila. Demorou uns 10 minutinhos. Doutora, eu fiquei tão indignada, porque assim, a polícia me ligava. Senhora, onde a senhora tá? Tá tudo bem? A viatura tá chegando. Preocupada com você. Preocupada, porque assim, eu acho que eles mesmos sabem quando a pessoa tem alguma coisa. E aí, quando o policial me ligou, falando que a viatura estava a caminho, que era pra mim ficar onde que eu tava. Só que aí eu tinha umas amigas minhas, umas pessoas que eu tinha conhecido, e elas estavam me ajudando. Porque eu já saí sem raciocínio, doutora. Minha bolsa... Devastada. Nossa, acabada. Eu sei que na época, e é que hoje eu não tenho mais esse vídeo, eu gravei um vídeo no TikTok, chorei horrores. Chorei muito, indignada, porque as pessoas gostam muito de romantizar a porta da cadeia. Isso é que eu fico me fere, porque ninguém tem coragem de chegar e falar realmente o que acontece, por causa do que pode acontecer com o familiar que está detido. Eu já passei em unidade, doutora, que meu marido comia comida com barata. Na unidade que eu visitei. Aí a gente começou, tipo assim, mandar denúncias. E aí, pra gente tentar melhorar. Eu já cheguei pra visitar meu marido nessa unidade. Na hora que nós estávamos sentados no colchão, no chão, tinha... como é o nome daquele bicho? Se ele te picar, você morre? Escorpião. Escorpião. Do lado de nós, assim, ó. Meu marido já chegou a tomar café queimado, com açúcar, com água. E eles falaram que era café. E ter caco de vidro nessa unidade. E a gente ligava lá, perguntava por que a comida tava vindo daquele jeito. E fazia denúncia. E fazia denúncia, fazia mesmo. Só que ninguém fazia denúncia, ninguém ia até a frente, porque nós tinha medo. A produção tá ali me olhando, que o tempo tá acabando. Ô, Sara, pra gente encerrar, seu gancho tá acabando. A Sim, gente entrou doutora. com uma ação aí, que tá rolando. Mas a justiça é lenta Demorada. e o processo não para. Me fala uma coisa. Seu gancho tá acabando, você já enviou sua documentação pra voltar a visitar. Qual que é seu medo? Seu maior medo hoje? Tomar Porque depois do gancho de 6 meses vem um gancho de 1 ano. Eu ia tomar outra. Ia acontecer a mesma coisa, porque eu tenho dentro de mim que eles vão me brecar de novo no scanner e eu não vou aguentar e eles vão querer me dar um outro gancho de 1 ano. Porque se nesses 2 casos eu não tinha nada, doutora, eles só alegam que é desacato, eles vão me alegar que é de novo desacato. E aonde que tá o meu direito? Onde tá o direito do preso? Na também? onde do familiar? Quem é que vai ser o nosso porta-voz? Eu liguei na SAP, rapidinho, eu liguei na SAP, mandei e-mail, até hoje não tive resposta. E a resposta que eles me enviou da primeira unidade, que estava dentro das normas de da procedimento. norma deles. E eu falei assim, tá, mas eu não tenho nada. Então quer dizer que todas as vezes a gente vai visitar, a gente vai passar por humilhação, a gente vai voltar pra trás, a gente nunca vai provar que a gente nunca tem nada? Sara, eu sei que não justifica, mas é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas vão se fazer. Você tem antecedente? Nunca. Você já foi presa alguma vez? Nunca. Mesmo assim, você passa por Eu tudo tenho isso? ficha limpa, doutora. Se meu marido fazer alguma coisa de errado, aí eu vou sujar com ele. Né? Mas ficha limpa. Eu não dou motivo pra unidade falar assim, ela já foi pega com isso. Doutora, ela já foi pega com isso. Nunca, não tive nada, unidade nenhuma. E eu não aguento passar por humilhação. Nessa unidade que eu fui, a última,
chamei a viatura da polícia, fiz o boletim de ocorrência, os policial falou pra mim assim, senhora, procura o seu direito, porque ela não vai deixar vocês visitar aqui. Quando eu entrei, que foi quando eu conheci a senhora, quando a gente ingressou, foi quando meu marido foi transferido. Sara, eu quero deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigada, senhora. Boa sorte. Espero voltar mais vezes. Deus te abençoe. Amém, doutora. Que você não tome gancho nessa unidade. Tamo junto. Vamos fazer por onde. Que Deus abençoe, sim, você grandemente. Abençoe Amém, seu doutora. marido. Gente, isso é só um pouquinho. Não é nem um texto, porque se eu vou falar tudo. A gente vai ficar 3, 4 horas aqui. Conversando. Então, isso é só um pouquinho da história da Sara, o que ela passou dentro da unidade. A gente tentou contar aqui em 1 horinha ali, aproximado, tudo que ela passou dentro da unidade. Mas ainda falta muita coisa. Falta muita coisa. Eu queria agradecer a senhora, porque quando eu falo que a gente não tem porta-voz, doutora, é do Estado com a gente. Mas a senhora tá dando a oportunidade, pelo menos pra mim, de eu estar falando. Porque muitas de nós não fala nada, com medo do que pode acontecer. Tanto que eu não tive testemunha nessa minha coisa, porque todo mundo tava com medo. Não tive. Então, a senhora tá me dando a oportunidade de, aos poucos, falar o que a gente passa, a realidade no sistema prisional. Porque o sistema não é parque de diversão. Ou eu conheci meu marido no telefone, preso. Mas eu não indicaria, não incentivava ninguém a fazer isso. Porque hoje eu sinto na pele o que é ter um familiar preso. A gente não passa por humilhação na rua. E o sistema endureceu cada vez mais, muito, né? Hoje doutora. não existe telefone dentro de unidade. Não, hoje não existe telefone, a gente manda carta, as cartas não é entregue. Quando é entregue, demora. O SEDEX, antigamente, era pago em 2, 3 dias. Hoje tem unidade que demora um mês. O sistema endureceu muito. E eu queria agradecer a senhora pela oportunidade. Espero voltar mais vezes. Imagina, só tá começando. Gente, eu quero agradecer também Val Salgados, Bolos e Doces. Maravilhosos. Que mandou aqui pra gente um salgado, enquanto a gente fosse conversando, enquanto a produção vai esperando. E patrocinou aí os salgados, uma delícia. Vou deixar o arroba deles pra vocês aí na tela. Sigam bastante. Sara, obrigada. Obrigada, doutora. Gente, obrigada. Sigam, tchau, curtam galerinha. muito, compartilhem demais. Obrigada, gente.